Meu nome é Sérgio Leite e estarei com vocês aí nessa palestra de hoje, tá? O tema que nos foi convidados pela espiritualidade e pela casa, por uma série de fatores internos, pior para eles é o capítulo 141 do livro Caminho, Verdade e Vida, por Emmanuel, ok? E para quem não me conhece, eu trabalho aqui na comunidade há alguns anos, o que não é uma coisa que o espírita tem que se vangloriar disso, né? A única diferença é que a gente orienta e a gente tem um propósito de exercer esse papel. E essa doutrina, que eu não gosto de chamar de religião de forma alguma, porque ela é formada por um pilar, né? Um triplo pilar entre religiosidade, filosofia e ciência. Então, quando Allan Kardec codificou de forma científica, né, o livro dos médiuns e toda a sua obra, ele foi feito de forma científica, né? Então, a gente tem o orgulho de não nos conformarmos e não pararmos no tempo dos estudos e da evolução, assim como nos é orientado, né? Estudar sempre em prol da caridade. Eu sou advogado e filósofo de formação, então quero trazer hoje para vocês aqui questões que são pouco abordadas na doutrina espírita, como as questões da filosofia. Né? Não devia, tanto que é esse meu campo de estudos. A ciência é retratada de uma forma grandiosa pelos mestres, pelos orientadores, Ramatiz também, e a gente não gostaria que o espiritismo se confundisse com uma religião, que vocês não procurassem aqui uma religião, uma coisa simplesmente para confortar e passar um refrigério momentâneo na alma de vocês. Na nossa, desculpa, que sempre que a gente coloca, nos colocamos também nesse meio, nessa posição de estarmos sempre lutando com nós mesmos, né? Tanto que o bom espírita é aquele que traz sempre, não a vontade de parar, mas está sempre em busca de novas orientações, né? E para iniciar, eu quero aqui agradecer a presença de todos que estão aqui. O tema de hoje é profundamente ligado a isso, a essa presença de vocês. E nós rogamos aos nossos mentores, ao nosso Pai amado, que nos oriente, que as vozes aqui presentes sejam doces, sejam tranquilas, que elas possam alcançar o objetivo do bem maior. Tá? O que eu gostaria de fazer hoje é exatamente um exercício filosófico com vocês. Essa é o que nos foi apresentado, Caminho, Verdade e Vida, né, do Espírito Emmanuel, que hoje nós o chamaremos de filósofo Emmanuel, porque nada mais é do que um texto filosófico que nós vamos abordar hoje. Ele começa na introdução desse livro com essas colocações, que num colar de pérolas, cada qual tem valor específico. E isso é verdade. Se traduzirmos isso para a nossa vida, cada dia, cada mês, cada pessoa que nos estão próximas tem um valor específico. E um valor que não é um valor tal qual a sociedade nos coloca. Não é um valor que a gente possa quantificar. Hoje nós temos a questão do valor, que cada coisa tem o seu valor. Nós, como seres humanos, como operadores da fé e como operadores da palavra do Cristo, não temos valor em si. Nosso valor é em si. Então, na palavra bendita, somos inúteis,
né? Porque não temos utilidade, né? Se pensarmos nesse aspecto, aí fica mais fácil entender a nossa inutilidade. Por quê? Porque o nosso valor está em nós. Então nós não temos um valor como uma garrafa, como um bem, como um carro, como uma profissão que tem uma utilidade, né? Então, cada qual tem um valor, e o valor é nesse sentido, o imenso conjunto de ensinamentos da Boa Nova. Cada conceito do Cristo ou de seus colaboradores diretos adapta-se a determinada situação do espírito nas estradas da vida. O livro Jesus é o caminho, a verdade e a vida. A gente poderia ter uma palestra para falar sobre cada palavra dessa, sobre o caminho, sobre o que é verdade e, enfim, sobre o que é vida. É um projeto e a gente vai seguir isso aqui na comunidade. Sua luz imperecível brilha sobre os milênios terrestres, como o verbo do princípio penetrando o mundo há 20 séculos. O texto que nos foi colocado hoje, e eu devo andar porque eu tenho o costume de falar muito, viu? A gente está acostumado com os cursos aqui de 1h30, 1h40, e aí quando a gente tem a palestra de meia hora, 40 minutos, a gente tem que dar uma corrida. E desculpe não ser com tanto vagar ao qual gostaríamos, tá? Eu coloquei uma obra aí de Guercino, que mostra São Lucas, né? Mostrando uma pintura de Maria, para fazer uma referência ao evangelho que está no início do parágrafo desse texto do capítulo 141. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Muitas religiões e muitas tradições tendem a analisar uma frase dessa e não avaliar o real contexto. Para a gente avaliar um real contexto disso, a gente tem que ou ir na história ou andar um pouquinho para trás no texto para saber do que ele está falando. Só isso aí eu posso trazer para vocês. E Jesus, numa certa hora, disse-lhe: hoje cumpriu essa escritura em vossos ouvidos. Nós vamos avaliar tanto a tradução da palavra escritura, quanto o contexto que ela estava inserida, né? Vocês viram atrás que era no versículo 21. Se a gente andar para trás e chegar no 17, 18, 19, a gente vê que Jesus, naquele tempo, tinha voltado a Nazaré, né? E quando chegou em Nazaré, ele começou a falar nos templos. E no templo lá, esse belo dia, foi-lhe dado um livro do profeta Isaías. E olha que interessante a palavra, desenrolando o livro. Por que desenrolando o livro? Porque os livros eram em pergaminhos, né? Então não se abria, se desenrolava. Um pergaminho do profeta Isaías, e escolheu a passagem onde está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu e enviou-me para anunciar a boa nova aos pobres, para sarar os contritos, e aí eu coloco em parênteses, aqueles arrependidos de coração, né? E para anunciar aos cativos a redenção, aos cegos a restauração da vista, para pôr em liberdade os oprimidos, para publicar o ano da graça do Senhor. Tem muita coisa aqui para a gente analisar, muita coisa mesmo. Quando no versículo 18 ele fala: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu e enviou-me para anunciar a boa nova. A quem? Aos pobres. Ele estava dizendo só das minorias? Não. Pobres de espírito, pobres de todas as circunstâncias, né? Sarar os arrependidos. Estava falando simplesmente das pessoas que estavam com um processo de arrependimento inicial, como vários de nós aqui hoje que procuram uma casa espírita, uma igreja católica, um templo evangélico, diante de algum arrependimento, diante de alguma... Eu tenho certeza que vários de nós aqui estamos, nesse momento, passando por alguma situação desse tipo de atribulação, né? Anunciar aos cativos a redenção, simplesmente falando a minoria dos presos que estavam refugiados em alguma prisão da época? Não.
é muito mais do que isso. Insere muito mais do que isso, né? Pôr em liberdade os oprimidos. Liberdade em que sentido, né? Que tipo de liberdade que nós estamos falando? Daqueles que estão em opressão, simplesmente, né? A filosofia trata esse campo da liberdade como um infinita, né? A liberdade para a maioria dos filósofos está naquilo da gente fazer o que quer, de eu nada me impedir, eu fazer aquilo que me traz prazer, que me traz vontade, que me traz punção de vida. Daí vem várias categorias, os hedonistas. Hoje está muito em voga, você abre o Instagram e tem lá hedonista para todo lado, né? Vivendo o prazer, aquilo que a vida me dá, o prazer que a vida me dá. Nem os hedonistas são vinculados ao prazer instantâneo e nem a liberdade quer dizer isso, né? O prazer dos hedonistas, como Epicuro coloca muito bem, é o prazer da coisa simples. É o prazer de estar inserido na vida e achar o prazer nas coisas mais básicas, nas coisas mais simples. Não é na taça de cristal, no vinho de R$1.000, no restaurante de 5.000 a conta, chegando num carro importado, no apartamento da cobertura, né? Esse prazer é bom? É bom, não é ruim não. Mas não é esse o prazer que os hedonistas buscavam naquilo. E tanto não é essa liberdade de fazer o que se quer. Em Kant já é o contrário. Em Kant a liberdade está em fazer o que não se quer. Porque ele considera um outro sentido da liberdade. E quando você faz o que você quer, você está escravo dos seus prazeres. E aí você não considera isso uma liberdade. Você não está livre, por quê? Porque você é escravo dos seus prazeres. Vamos adiante. Para fazer essa análise, eu peço até desculpas ao slide, que ele fica feio, assim, né? Na filosofia, a gente tem uma matéria que chama Método Estrutural de Leitura de Textos Filosóficos. É uma matéria para se aprender a ler. Como se faz uma absorção da leitura. Porque na filosofia, uma professora, a doutora Helena, uma vez em sala, disse uma coisa muito interessante. Na filosofia, não é um nadador de longas distâncias, mas um mergulhador de águas profundas. Então, às vezes, a gente fica num texto durante 2 aulas, durante 6 horas avaliando um parágrafo de um texto filosófico. E o que eu vou tentar fazer aqui hoje, muito rapidamente, muito en passant, é a análise do texto que nos foi confiado, pior para eles. Comecemos a leitura. Tomando lugar junto dos habitantes de Nazaré, exclamou Jesus após ler algumas promessas de Isaías. Hoje se cumpriu essa escritura em vossos ouvidos. Aqui ele está anunciando o que se vai falar no decorrer do texto. Colocou historicidade, colocou o objetivo que ele estava e o que ele foi fazer lá. Estava num templo, né, falando aos habitantes de Nazaré, terra da mãe dele, onde Maria nasceu, Maria de Nazaré, né? E lendo um texto do profeta Isaías, anterior a ele, dizendo que hoje, tempo presente, se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Escritura, o que estava escrito, o que estava passado, o que estava contido naquele texto, a palavra de um profeta traduzida em letras, em literatos, né? Os agrupamentos religiosos são procurados quase sempre, e aí a gente deveria até destacar essa palavra quase sempre, porque ela coloca uma dúvida aí, né? E uma opção, por investigadores curiosos, que à primeira vista parecem vagabundos itinerantes. Do que Emmanuel está falando aqui? Não é para ofender a gente, está falando da gente aqui. Mas vagabundos itinerantes não tem essa conotação da língua portuguesa como temos hoje. Vagabundo aqui está no sentido daqueles que vagueiam, que estão procurando um caminho, né? Andando por aí.
tentando se encontrar, né? Mais uma vez, serve para todos nós. Estamos aqui vagabundeando, vagueando, né? Por doutrinas, por religiões, por palavras, por N lugares. Todavia, aí já é uma oposição, né? Significa que vem uma coisa diferente. É forçoso reconhecer que há sempre ascendentes espirituais compelindo-lhes o espírito ao exame e à consulta. O que ele diz com isso? Que a gente não está aqui à toa. Algo nos move, algo nos traz. E essa força que nos traz, eu costumo chamar de aprimoramento moral. Aquilo que nos move, esse aprimoramento moral que já está dentro de nós, que pulsa aqui, toca e faz com que a gente procure, ande, vá a um centro, vá a Umbanda, vá procurar uma palavra confortadora em qualquer tradição religiosa, seja no budismo, no candomblé, na Umbanda, no catolicismo, né? Eu costumo falar que eu não gosto de nenhum sufixo ismo. Quando colocou o sufixo ismo, a gente costuma fechar numa caixinha e tapar os olhos ou os ouvidos para o diferente. Então, tanto que ele fala assim, você é espírita, eu tenho dificuldade. Quando a moça do IBGE chega com, aquele papel, com a pergunta, fala assim, sua religião? Aí fala, ixi, dá para pular isso aí? Essa pergunta? Não me dê um ismo, não, que eu tenho dificuldade com isso. Tá? Eu gosto de dizer que eu sou espiritualista, eu navego por todas, acho lindo, muitas coisas assim, certas e erradas. O errado não dá para achar lindo, mas o errado faz parte da nossa construção também. Então, tendo essa visão crítica, a gente consegue avaliar tanto o certo quanto o errado, o bonito, o feio, o belo, né? Paramos aqui, então, algo nos compele, né, a essa consulta. Eles próprios não saberiam definir essa convocação sutil e silenciosa que os obriga a ouvir, por vezes, grandes preleções, longas palestras, exposições e elucidações que aparentemente não os interessam. Né? Sigamos. Em várias circunstâncias, afirmam tolerar o assunto. Tolerar o assunto, né? Muitas vezes, alguns de nós vêm aqui e falam, eu vou na palestra, mas não me interessa aquele assunto, o palestrante não me interessa, não gosto da voz dele, esse assunto também não me interessa, ou minha namorada que me trouxe, ou minha esposa que me obriga a vir. Então, está falando dessas pessoas, né? E tolera o assunto em vista do código de gentileza e do respeito. Eu vou para não trazer contrariedade, para não ter um equívoco, para não ter briga em casa, né? Agradar, às vezes. Entretanto, coloquei em azul, para vocês lembrarem lá do todavia, né? Não é assim. E aí, quando coloca não é assim, dá vontade da gente colocar 2 pontos e aumentar a letra desse tamanho. Vejamos o que vem à frente, né? Existe algo mais forte, além das boas maneiras que os compele a ouvir. É que soou o momento da revelação espiritual para eles. Tem uma chama interna que toca, né? Simeão, quando encontrou Jesus ainda pequeno, lá, perguntou, mestre, já era tido como um mestre, Simeão, um profeta também, por que você não nasceu em outros templos, junto à corte, em outros locais? Seria mais fácil você trazer a revelação. No entanto, você nasceu num ambiente simples, pobre, né? Mais difícil. Né? Hoje, seria um nascedor da periferia. Né? Por que você não veio filho de um general, de um literato, de uma pessoa da corte? Você teria mais influência e sua voz seria melhor ouvida. Né? Jesus, ainda pequeno, levantou a mão e só bateu no peito dele. Simeão, em revelação espiritual, só entendeu depois de morto
que Jesus queria dizer: eu vim para tocar seu coração. Então, a minha palavra é a palavra que toca o coração. Não é a palavra de cima para baixo dos órgãos, das instituições que são colocadas, das leis que são orientadas a um povo, mas sim aquela palavra que toca o coração, né? Muitos continuam indiferentes. E aí uma lista dos indiferentes: irônicos, recalcitrantes, que são resistentes, né, também. Mas a responsabilidade do conhecimento já lhes pesa nos ombros, e se pudessem sentir a verdade com mais clareza, albergariam a carinhosa admoestação do Mestre no íntimo da alma. Hoje se cumpre essa escritura em vossos ouvidos, né? Em qualquer tradição, eu coloquei em parênteses para a gente lembrar sempre, em qualquer tradição religiosa. Cristo não falava só para o cristianismo, mesmo porque ele não veio fundar religião. Cristo veio falar do budismo, do hinduísmo, do islamismo, de todas as crenças e tradições, né? A misericórdia foi dispensada. Deu Jesus alguma coisa de sua bondade infinita. E aqui fecha o texto levando para o título, né? Cumpriu-se a divina palavra. Se os interessados não se beneficiarem com ela, pior para eles. Fechou o título, a gente podia ir embora, falou, está dado o recado. A palavra, o evangelho está aí há quantos mil anos, né? Só o Novo Testamento há 2024, que quando veio Cristo, tem 2024 anos que está aí, né? O convite é, ninguém pode dizer que não está falado, que não está dito, que não está escrito, que não está posto. A verdade é, tragamos a nossa responsabilidade. E nesse ponto, o Espiritismo é muito enfático, né? Não terceirizemos nenhuma culpa, não terceirizemos nossos traumas. Então, a questão é a gente, com a gente mesmo. O recado está dado para a gente. E só a gente que conseguimos lidar conosco mesmo. Vamos para frente, que eu brinquei, não é só isso não. Vamos avaliar mais, né? Jesus é dado, né? E ele tinha essa estranha moral. Tanto é que no Evangelho segundo o Espírito tem um capítulo dado a essa estranha moral. Trazia coisas estranhas mesmo, né? Não há males que não sejam perdoados. Uai, como assim, né? Até hoje, nós temos muitas dúvidas com relação a isso, né? Ninguém encontra-se divorciado da paternidade divina. Todos nós somos filhos de Deus. No Evangelho está lá, vós sois deuses. Temos uma partícula divina em nós. Somos fruto desse amor e dessa divindade, desse fluido cósmico. Devemos amar até mesmo os nossos inimigos. Ué, mas como que eu vou amar meu inimigo? Aquele que matou meu pai? Então é estranho ouvir isso, até hoje. Quando a gente avalia amar os nossos inimigos, não significa que a gente tem que conviver com ele, mas temos que perdoar. Amar na versão mais sublime da palavra. Não tem nada a ver com conviver, né? Não tem nada a ver com aceitar, compartilhar a casa ali. Não vim trazer a paz, mas a divisão. Talvez essa é uma das mais estranhas morais. São palavras do Pai. Então, ele realmente tinha essa estranha moral. E se ouvirmos esse mesmo evangelho, a mesma mensagem, a pergunta é, por que não conseguimos essa mesma transformação moral? Por que é tão difícil isso, né? E a resposta? A resposta traz no que nos traz aqui hoje, né? Uns por curiosidade. Ouvi falar do espiritismo, aquele negócio dos espíritos, né? Eu vou lá, vai que o espírito tem um recado bom para mim, né? Vai que o espírito vai lá, muitos vêm aqui com essa expectativa. Eu vou lá, minha avó que morreu vai trazer um recado para mim.
né? Muitos têm essa concepção. Porque alguém insistiu, né? Um marido, uma esposa, um namorado, um pai, uma mãe, preocupado, né? Fazendo valer aquele amor que tem na convivência da família. Justa essa preocupação. Ou, quase sempre, e é o que a nossa experiência traz, para resolver um problema material. Quase sempre. Quase sempre. É uma dívida, é uma empresa que faliu, é um emprego que rompeu. Muitas vezes uma situação material. E que quantos vieram exclusivamente para transformar-se moralmente? Não quero fazer uma pergunta aqui, levantar a mão, né? Não cabe aqui, nesse momento. Qualquer motivo que não esse, é atalho equivocado, piscando, como se fosse uma luz de neon aí, que leva a lugar nenhum. Pensemos nisso. O recado: que nós possamos eliminar vícios e adquirir virtudes. É só assim que é o caminho. Estou dizendo aqui para ninguém parar de beber a cervejinha, tá? Ninguém precisa disso. O vício do julgamento, o vício do preconceito, o vício do prejuízo, que é um juízo antecipado, né? Também outra palavra hoje que dá uma conotação equivocada. Todas essas espécies de vícios que trazemos corriqueiramente em nossa vida, né? E se ainda nos encontramos na superficialidade, né? Nadando longas distâncias, não aprofundamos no nosso íntimo, né? O que nos traz aqui muitas vezes é isso: chegar no centro espírita, chegar no médium, chegar no espírita e perguntar para ele: por que a gente sofre? Né? Essa é uma pergunta. Por que eu sofro, gente? Meu Deus. O que eu fui na outra vida? Quem que eu fui? Né? Tem uma obsessão aqui em mim. Muitos, a maioria, vem numa curiosidade para saber o que aconteceu na outra vida, fazendo só posso ter sido. Eu acho que eu fui muito ruim na outra vida, porque vai sofrer assim lá longe, nessa, né? Nada dá certo na minha vida. Como se isso fosse algum conforto. Ah, não, então tá certo. Na outra vida eu fiz mal ao meu colega, ao meu familiar, então nessa eu tenho que sofrer mesmo. Não é assim. O tempo presente, essa é a nossa melhor oportunidade. Nós estamos na nossa melhor versão reencarnatória. Então, para que ficar sabendo dessas coisas do passado? O esquecimento que nos foi dado de presente pela divindade, de não sabermos o que aconteceu em vidas passadas, é sublime. Imagina, a senhora sabendo o que eu fiz na vida passada, na outra e na outra, né? Para que isso? Deus, Pai, muda alguma coisa? Quase tudo que nós pedimos para a espiritualidade nos atender é exatamente o que viemos fazer ao reencarnarmos. É o cachorro correndo atrás do rabo, né? Tudo que a gente vem pedir aqui, orar, rezar, é exatamente aquilo que a gente veio. Aí quando a gente pergunta os espíritos, os médios vêm, nos atendimentos que tem na casa, qual que é o recado? Paciência. Paciência. Sempre paciência. É sempre isso que eles nos respondem, né? Paz, felicidade, harmonia. Isso que a gente procura, gente, são construções da alma. A gente não ganha, ninguém dá isso pra gente. A gente não recebe no centro espírita, a gente não recebe na igreja católica, a gente não recebe ouvindo do pastor, a gente não recebe escutando o Sérgio Leite lá no Ramatiz. São construções da nossa alma. É a gente que constrói isso. São consequências. É o resultado de uma vida reta, objetiva, de uma postura nobre. Pensamentos elevados. Isso são construções íntimas. A conversa que a gente tem, a música que a gente ouve,
o livro que a gente lê, o tempo que a gente gasta na internet vendo besteira, né? São construções. Não tem fórmula. Ninguém chega num centro espírita e recebe uma fórmula do sucesso. Isso são construções íntimas, são pensamentos elevados, são leituras edificantes, orações, tempo, disciplina, tempo, disciplina. Estarmos aqui hoje só tem uma validade. Se eu conseguir que um de vocês saia daqui com um pensamento, já foi uma vitória. Um pensamento elevado que seja. Se tocou e fez alguma diferença na gente, esse é o objetivo. Porque é assim. É um degrau depois do outro. Um degrau e um degrau. É assim a vida toda. Às vezes uma vida sem subir um degrau. O Espiritismo traz para a gente que a reencarnação é dado a isso, para a gente resolver questões do passado, e às vezes a gente vem numa reencarnação para resolver um problema. O ciúme, né? A avareza. E é assim, é lento, gente. E como que isso acontece? Aplicando o que conhecemos. A gente volta lá no início da palestra, com todas as palavras que já foram ditas, com tudo que já está escrito, com o que nosso Pai Maior veio e já disse milhões e milhões e milhões de vezes. Aplicar o que conhecemos. E eu termino aqui com mais uma questão filosófica, desse um dos que eu mais gosto, Schopenhauer, nos traz esse recado. A vontade é o primário e o originário. A vontade está na gente. No primário, não é porque veio primeiro, mas veio como princípio. Ele não veio na ordem cronológica ao nascermos. Ele veio de princípio. É o que está na nossa família. É o que a gente conquista, é o que a gente ganha durante a nossa trajetória. Muitos de nós aqui viemos do catolicismo, né? Eu sou de origem de família totalmente católica e faz parte da minha construção. Isso é meu, isso é inerente a mim, não vai sair de mim nunca, jamais. Isso é uma vontade primária, né? Que vem de meus princípios, minha família é de princípio, assim. O conhecimento é meramente adicionado como instrumento pertencente à aparência da vontade. São experiências. O conhecimento são as nossas experiências. A gente só adquire vivendo. A gente adquire vida vivendo. Por consequência, cada pessoa é o que é mediante a sua vontade. E o seu caráter é originário. Vem de berço, vem das reencarnações, vem das nossas origens. Pois querer é a base do que a gente é. Querer é a base do que a gente é. Do que a gente é. Enquanto os médios não chegam para o passe, Flávia, como estão? Os passes hoje vão ser coletivos? Vai ser coletivo? Tá. Eu convido a todos agora para a nossa segunda parte da palestra. E para isso, nada mais gratificante do que ficarmos com a imagem, não sei se essa é a imagem real de Cristo, mas é uma imagem que nos é dada, que nos é passada de gerações, através das artes, da cultura. E se não nos faz mal, fiquemos com ela, né? Se outro tem uma outra imagem, que fique com ela. Mas eu gostaria que todos fechassem seus olhos e ficassem com essa imagem do Cristo, irradiando a luz. Essa luz da vontade, essa luz do querer, essa luz dos nossos princípios originários, da nossa base existencial. A luz do que nos traz aqui, hoje, 2024, em Goiânia, pertencentes a esse presente, nesse local,
em que vivemos, que nós possamos ser e estarmos presentes aqui e em nossa vida sempre.